No dia 22 de outubro de 1969, Jim Dunbar se preparava para apresentar seu programa na CBS. No entanto, aquele não seria um episódio comum. O responsável por uma série de assassinatos que ainda não havia sido identificado prometeu telefonar para conversar com o apresentador. Naquela noite, os Estados Unidos inteiro parou para ouvir a voz do criminoso que aterrorizava o país. O nome pelo qual ficou conhecido foi o Assassino do Zodíaco. Desafiando a polícia por meio de cartas e mensagens criptografadas, esse homem se tornou, talvez, o serial killer mais notório da história. Benicia é uma pequena cidade na Califórnia e, quase no limite dessa região, está a estrada Lake Herman Road. Havia um acostamento específico nessa via que, na época, era famoso por ser um local onde casais se encontravam. Em 20 de dezembro de 1968, por volta das 23 horas, uma viatura patrulhava a área. Ao notar algo incomum, parou para investigar. Foi então que manchas de sangue foram detectadas e reforços foram acionados. Caído no chão, ao lado da porta do passageiro, estava David Arthur Faraday, de 17 anos. Ele havia sido baleado atrás da orelha esquerda, ferimento causado por uma arma de fogo. Ainda respirava quando o primeiro policial se aproximou, mas, infelizmente, não resistiu e faleceu antes de chegar ao hospital. Poucos metros atrás do carro, encontrava-se Betty Lou Jensen, de 16 anos, já sem vida, cercada por uma grande poça de sangue. Ela havia sido atingida por múltiplos disparos. Próximo ao veículo, os investigadores recolheram estojos de munição, indicando o uso de uma arma calibre .22. Além disso, havia marcas de tiros no vidro lateral traseiro e no teto do automóvel, sugerindo que os disparos iniciais poderiam ter sido feitos para intimidar as vítimas. A teoria da polícia era de que os tiros serviram para rendê-los, antes de David ser executado e Betty ser alvejada ao tentar escapar. A tecnologia forense da época era bastante limitada, o que dificultava o trabalho dos peritos. Um detalhe curioso chamou a atenção: o anel que David usava estava deslocado, como se alguém tivesse tentado removê-lo à força. Esse era o único indício de uma possível motivação inicial do crime, levando os policiais a suspeitarem de latrocínio. No entanto, nenhum veículo suspeito foi avistado na área, o que fez com que a hipótese de que o criminoso teria fugido a pé ganhasse força. Poucos meses depois, em 4 de julho de 1969, outro crime semelhante ocorreu, desta vez no Parque Blue Rock Springs, em Vallejo, Califórnia. Esse ataque, porém, se revelou ainda mais misterioso. Aquela área costumava ficar bastante escura à noite, sendo frequentada por casais que ouviam música dentro de seus carros. Naquela madrugada, um morador ouviu tiros e acionou a polícia. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram Michael Renaud Magial, de 19 anos, caído no chão. Um tiro atravessou seu rosto, entrando pela bochecha e saindo pelo maxilar. Ele também foi alvejado outras 4 vezes no pescoço e no peito, perdendo muito sangue enquanto tentava se comunicar. Dentro do veículo, no banco do motorista, estava Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 anos, também ferida na cabeça. Ela tentou dizer algo, mas nenhum policial conseguiu compreender suas palavras. Ambos foram levados ao hospital, mas Darlene não sobreviveu. Os investigadores encontraram uma pista intrigante. Michael vestia várias camadas de roupas, algo incomum para uma noite quente. Além disso, a munição usada no ataque era de calibre 9mm, diferente da arma usada no crime anterior. No entanto, havia uma semelhança preocupante. Os 2 ataques ocorreram em locais isolados, onde casais costumavam se encontrar. Isso levantou a suspeita de que o mesmo assassino poderia estar envolvido em ambos os crimes. A grande reviravolta veio quando Michael sobreviveu e conseguiu fornecer algumas informações sobre o ataque. Ele relatou que um carro se aproximou com os faróis altos, e ele, pensando se tratar da polícia, abaixou o vidro para entregar seus documentos. No entanto, assim que fez isso, foi atingido pelos disparos. Por conta da forte iluminação e do choque, Michael não conseguiu ver claramente o rosto do atirador, mas o descreveu como um homem branco, de óculos, com cerca de 26 a 30 anos, pesando aproximadamente 90 kg e com cabelo curto e crespo. Pouco tempo depois do crime,
a polícia recebeu uma ligação anônima. A voz masculina do outro lado assumiu a autoria dos assassinatos, incluindo o primeiro caso. O tom de voz era descrito como monótono, sem emoção, como se estivesse lendo um roteiro. Os agentes conseguiram rastrear a ligação até um telefone público em um posto de gasolina, mas, ao chegarem lá, não encontraram nada além do aparelho fora do gancho. Agora, os investigadores trabalhavam com a hipótese de que um serial killer estava à solta. Além disso, o criminoso parecia querer provocar a polícia, agindo com frieza e desafiando as autoridades. Essa teoria ganhou ainda mais força quando, em 31 de julho de 1969, 3 jornais diferentes receberam cartas misteriosas assinadas pelo assassino. Essas cartas foram enviadas para o Vallejo Times Herald, o San Francisco Chronicle e o San Francisco Examiner. Em cada uma delas, havia uma mensagem repleta de ameaças e arrogância, acompanhada de um código criptografado. O criminoso exigia que suas mensagens fossem publicadas na primeira página, sob a ameaça de novos ataques caso sua exigência não fosse atendida. A polícia conseguiu decifrar os códigos, que revelavam declarações perturbadoras. Em uma das mensagens, o assassino afirmava que matava por prazer, comparando os humanos a animais. Em outra, dizia que seus crimes tinham relação com uma suposta vida após a morte, onde ele teria escravos. A assinatura das cartas trouxe um novo elemento para a investigação, um símbolo de uma cruz dentro de um círculo, que se tornaria a marca registrada do criminoso. Poucos dias depois, em 4 de agosto, o San Francisco Examiner recebeu uma nova carta, onde o assassino finalmente revelou seu apelido, Zodíaco. A partir desse momento, ele continuaria a se comunicar com a imprensa e a desafiar a polícia, criando um dos casos criminais mais enigmáticos da história.